Glória a Deus. Aleluia. Vamos achar Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vai falar sobre do filho pródigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Aleluia. E a palavra vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança e que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu todo o que tinha partido para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrábias com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, aleluia, Jesus, o próprio Jesus dizendo em parábolas, né? Aleluias, porque no começo do versículo 15, ali havia uma multidão, ali havia pessoas ali que cobravam impostos, né? Havia pecadores ali, mas só que esses pecadores, reconhecendo o quanto eles eram pecadores, eles o que resolveram parar e ouvir a palavra do Senhor, e ouvir o que? O que Jesus estava pregando ali. Então ali incomodou quem? Os fariseus, um povo que conhecia a palavra, mas porém não praticava, um povo que conhecia a palavra, mas só que não dava importância pelas pregações de Jesus Cristo. Eles o que negavam, todas as palavras que saíam da boca de Jesus, eles ignoravam. Mas só que eles vendo, olha, mas peraí, ali Jesus está com quem? Com um povo pecador. Ali Jesus estava com pessoas más. Por quê? Porque eles não querendo ouvir, não dando importância pela palavra do Senhor, incomodava aqueles que eram pecadores, mas reconhecendo que eram pecadores e queriam mudanças. E então eles ali o que? Pararam e ouviram a palavra do Senhor, mas só que eles incomodaram eles. Aí Jesus ele vindo o que? Só com as parábolas. Primeiro a palavra das ovelhas perdidas. Jesus dizendo: havia 100 ovelhas, uma ficou perdida e deixou as 99 ali e foi buscar uma. É Jesus dizendo: eu vim não foi para aqueles que se acham sãos, eu vim para aqueles que eram pecadores e reconhecem que é pecador. Porque Jesus ele vem pelos doentes e pelos pecadores. Então é isso, a todo tempo Jesus ele quer o quê? Que nós reconhecemos que nós somos pequenos, falhos e limitados, e que precisamos e necessitamos da presença dele. E era isso que
que esse povo, que essas pessoas pecadores estavam querendo o quê? Ouvir e aprender com o Senhor e alargar os maus costumes. Então ele vem com a parábola das ovelhas, ele vem com a parábola da moeda perdida, da adaga perdida, dizendo que uma mulher tinha perdido sua adaga dentro de casa, e ela o quê? Varreu, procurou a casa toda, virou a casa toda até achar a moeda, e quando acha, ela imediatamente chama quem? As vizinhas, chama os seus conhecidos para poder fazer uma festa. Por quê? Porque encontrou aquilo que estava perdido. Assim é no céu. Assim, quando chega uma alma arrependida do mundo e vem para a presença de Deus, há o que? A festa no céu. Há pessoas, aleluia Jesus, que quando uma pessoa ela carrega a presença do Senhor em si, ela se alegra quando uma alma volta para Jesus. Ela se alegra quando uma pessoa chega para o Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou pecador, mas só que através da tua palavra diz o que? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E como que a gente vai ouvir a verdade? É aqui, é na palavra do Senhor. Então aí, chegando, e depois vem o que? A parábola do filho pródigo, ao qual esse senhor tinha 2 filhos. Um decide, Senhor, pai, me dá a minha parte, é que eu tenho direito. Isso na época era o que? Uma ofensa para o pai. Porque nós todos nós sabemos que para que nós viemos receber alguma herança, o pai primeiro tem que dar o quê? Morto. Então nessa época era o que? Era uma ofensa para o pai. Mas mesmo assim, o que ele fez? Você quer? Amém. Livre e arbítrio. Dividiu, deu uma parte para ele, e uma parte para o filho que ficou em casa. Mas esse filho, ele vai o quê? Para uma terra distante, para uma cidade de distância. Creio eu que quando ele gastou toda a herança que ele teve com a irresponsabilidade dele, havia o que diz a palavra, o que havia sobre uma grande fome nessa terra. Creio eu, por causa deste rapaz. Porque na palavra a qual nos lembra Jonas, a tempestade veio, o vento veio, por quê? Porque ele não foi a direção aonde Deus mandou, mas ele foi para outra direção. E para que Jonas venha voltar para o caminho, havia o que? Uma tempestade no mar, a qual enquanto ele não se declarou que era por causa dele que o vento estava ali, o vento não parou. Então ele vai o que? Opa, é comigo, não é com vocês não. E quando ele pula dentro do mar, acalma. E esta, creio eu, não é uma palavra, mas creio eu, que esta fome, que esta seca chegou por causa do quê? Para poder despertar o filho pródigo. E havia o que? Ele o que? Aí já não tinha dinheiro mais. Então quer dizer, creio eu, nos dias de hoje, quando ele estava com herança, estava cheio de amigo, estava cheio de colega. Enquanto ele estava com herança, estava cheio de abraço, de tapinha no ombro. Mas quando ele gasta a herança toda, creio eu, todo mundo sumiu. É o que acontece hoje. E aí ele vai o quê? Vai trabalhar numa casa aonde ele foi servir, aonde ele foi alimentar os porcos. E de tanta fome, de tanta necessidade, houve o quê? Um desejo nele de comer a comida dos porcos. E ali ele lembra o quê? De quando ele estava na casa do pai. Assim já aconteceu comigo. Antes de eu voltar para a presença de Deus, eu estava na presença do Senhor. Mas havia o que? Chegou um tempo que eu larguei os princípios, larguei a palavra de Deus e fui para o mundo. E nisso, quando eu fui para o mundo, quando eu voltei para o mundo de novo, eu passei o pior da minha vida. E lá no mundo, quando eu estava passando por piores coisas, veio à minha memória o tempo que eu estava na presença de Deus. Poxa, quando eu estava na presença de Deus, eu não estava passando assim. A minha vida não estava desse jeito. Aí a gente lembra o que? De voltar para a casa do pai. E ele fala, opa, até os servos do meu pai estão comendo melhor do que eu aqui. Por que eu saí da presença de Deus? Mas só que o mais importante, sabe o que é? Ao qual não acontece nos dias atuais, é o orgulho e a soberba que impede deles voltar para a presença de Deus. Esse rapaz, ele engoliu o orgulho,
Ele engoliu a soberba e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta, a palavra vai dizer que o pai dele já estava esperando ele voltar. Quer dizer, quando a gente conhece o caminho de Deus, quando a gente conhece a palavra do Senhor Jesus Cristo, aonde a gente estiver, a gente vai sentir falta da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente vai ver que quando estava na presença era diferente. E quando se a gente voltar para o mundo, é a mesma coisa. A gente vai voltar o quê? A comer a comida dos porcos. É isso que o diabo tem para poder oferecer neste mundo. Então, e aqui vai dizer o que sobre o filho que estava em casa. Ele o quê? Ele não conheceu, ele não conheceu ao qual o seu irmão, quando ele volta para a presença, quando ele volta para a casa do pai, ele volta todo sujo, ele volta todo humilhado, ao diferente quando ele saiu. E quando ele volta, o pai já estava de braços abertos. Mas quando o irmão, ao qual ainda não entendeu o processo, não entendeu o que estava acontecendo, ele se revoltou com a volta do irmão. E hoje em dia sim. Mas peraí, meu irmão voltou, e meu pai já está fazendo festa, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo. Peraí, rapaz, mas não foi você que saiu não. Mas não foi você que foi humilhado lá não, rapaz. Você permaneceu na casa do pai. Então você tem tudo que você precisa aqui dentro. Agora o seu irmão está voltando. Então incomodou. Mas que haja em nós um sentimento de amor, um sentimento de Cristo. Que quando uma pessoa voltar para a presença de Deus, que nós vamos receber esta alma, este irmão, assim como o pai recebe o filho de braços abertos. Esse é o evangelho do Senhor que nós recebemos. Mas peraí, mas eu estou tanto tempo aqui e o Senhor não fez uma festa para mim. Você não precisa, você tem tudo. É o Pai dizendo: quando tem uma alma arrependida, a festa. Assim como houve a mulher convidando as vizinhas, assim como houve, aleluia, Jesus, a palavra primeira, quando Jesus, ele fala que ele volta para poder buscar uma ovelha e deixa as 99, porque as 99 não estavam perdidas, mas uma estava. Esse, aleluia, Jesus é o evangelho do Senhor. Ele faz questão de buscar. Assim como ele me buscou, assim como ele buscou cada um de nós que aqui se encontra hoje. Porque um dia nós estávamos perdidos lá fora, mas ele foi e nos buscou e nós estamos aqui. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.